Fala galera, beleza? Bom demais. Você já ouviu falar sobre Vanta Black? Não? Fica aí, então, vamos entender o preto mais preto que já existiu nesse mundo preto pra gente aí. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá então, galera. Galera, em 2014 a empresa Surrey Nanosystem criou um conjunto trabalhado lá pra gente com uma sequência de pigmentos formadas por nanotubos que conseguiam lá absorver 99,965% da luz incidente sobre ele. Velho, 99,965. Isso é algo que você joga um feixe luminoso e obrigatoriamente tem absorção quase total. Ou seja, quanto dessa luz reflete e volta a seus olhos? Porque nós conseguimos enxergar muito bem aquilo que retorna por reflexão, claro, e você consegue então fazer a medida de forma apropriada. Agora, se você joga um feixe luminoso na superfície e ela absorve quase 100%, então é para nós a superfície obrigatoriamente preta. Agora, é até curioso isso, né? Porque você consegue então avaliar o processo de preto e invisível até. É curioso, galera, por exemplo, quando se fala para nós nesse aspecto, que nós perdemos a noção da tridimensionalidade. É tão preto, é tão escuro que você joga o feixe luminoso e eu não tenho essa tridimensionalidade. Olha só essa imagem aí abaixo. Quando você coloca um feixe luminoso para poder incidir, por exemplo, com um laser point, poxa, nós temos a reflexão apropriada, mas olha só isso colocado no Vanta Black. Essa análise então, galera, passa a ser para nós aí um ponto de atenção, porque qual o objetivo? Para que utilizar algo nesse sentido? Olha só algumas aplicações. Primeiro, né, nós temos condições, por exemplo, de ter um revestimento de materiais associados às estações espaciais. Ali você precisa absorver o máximo de energia proveniente dos raios luminosos, sejam eles luz ou mesmo infravermelho. Se você tem uma superfície que absorve bem, absorve bastante, necessariamente nós conseguimos então utilizar esse efeito para trabalhar a maior aproveitamento de energia. Outro detalhe também, galera, desse Vanta seria analisar o seguinte: instrumentos ópticos. Quando se fala dos telescópios, assim que você tem a luz incidindo sobre o telescópio, dentro do telescópio a gente já deixa a superfície escura. Mas agora, se você reveste isso com Vanta Black, praticamente uma vez que a luz incidiu ali dentro, ela é absorvida. Então eu consigo ter um efeito, o famoso efeito fantasmagórico gerado para nós quando você tem um telescópio, isso é descartado. Então é algo assim brutal. É curioso isso, galera, porque como que ocorre, né? De fato, o que acontece ali pra gente? Você tem um emaranhado de nanotubos, lembrando pra gente, né? Imagina que você pega um material, bota lá carbono, você pega uma estrutura de grafite, formando um tubo com diâmetro aproximadamente na escala nanométrica. Comprimento desse tubo, galera, né, na escala de micrômetros, representados assim. E esse tubo ele é fechado por dois hemisférios de fullerenos. Então é uma estrutura muito pequena. Os nanotubos, nós já utilizamos ele principalmente vinculado aos efeitos elétricos. Agora, quando você trabalha nessa condição, esses nanotubos também têm lá suas características ópticas. Assim que você manda um fóton, por exemplo, ele vai excitar um elétron desse nanotubo, que consegue então ser emitido, deixando para nós um espaço vazio. Esse espaço vazio se recombina com o elétron, formando um exciton. Galera, esse exciton acaba representando para nós uma linha, né? Quando se fala num nanotubo de caráter linear, ele passa a ter ali uma eficiência crucial. E é interessante que esses fótons ficariam praticamente presos à ideia do nanotubo. Então nós conseguimos ali criar os efeitos de absorção extrema. Se você pegar uma superfície aleatória, tem grandes chances de nós pensarmos em reflexão. Mas quando você tem um emaranhado de nanotubos, nós conseguimos então trabalhar essa ideia da absorção. Agora, o que é interessante, galera, por exemplo, com essa Vanta, a galera vem utilizando aí de maneira aleatória, por exemplo, como fundo do mostrador de um relógio, para realçar realmente o destaque colocado ali pra gente. A galera, botou um carro pintado em Vanta Black, que é o preto que, assim, extremamente escuro. Um artista plástico fez uma apresentação como se fosse um buraco negro, né? E depositou isso no piso de uma galeria de arte. Então ficou algo assim absurdamente realista.
Então é um pigmento muito, mas muito escuro, que chama muita atenção em relação a isso. Então, quando você avalia, né, pensando lá pra gente, primeiro, por que que isso acontece? Nós temos os pigmentos que têm como base, obrigatoriamente, esses nanotubos de carbono. Quando eu penso nesses nanotubos praticamente alinhados, então criaria para nós essa excitação, gerando praticamente uma absorção dos fótons que chegam. Esses fótons, então, não retornando para nós, cria uma reflexão quase zero. Não é zero ainda, mas quase zero. Então é algo absurdamente monstro. Imagina um avião, sei lá, revestido por esse Vanta Black. Numa vez que você está sobrevoando uma área, você manda um sinal de radar, ele pode refletir no avião e voltar. Se ele está revestido com Vanta Black, a reflexão vai ser quase zero. Então se torna o quê? Um avião invisível. Então nós temos uma série de aplicações para esse material, mas o que mais chama atenção são essas imagens, que tentam dar essa ideia de ausência de tridimensionalidade. É fantástico, velho. Curte mais um pedacinho desse material aí. Beleza? Galera, curtiu esse conteúdo? Dê uma analisada lá, entender um pouquinho sobre essa relação física vinculada ao problema. Lembra que nós falamos aqui sobre nanotubos de carbono associados para nós aí nessa estrutura para poder representar então algumas aplicações. Lembra que esses nanotubos podem sim ser realmente representados em transistores, nós temos aplicações deles também em condutores de forma geral, para tentar trabalhar um pouco sobre essa ideia. Então essa nanotecnologia, cada vez ela vai invadindo a região, poxa, seja de um lado, na arte, na ciência como um todo, nas aplicações sempre bem envolvidas. Então é uma análise colocada lá. Galera, curtiu esse conteúdo? Deixa seu like aí então, marca um amigo que tem a ver com esse assunto, que vai curtir esse assunto, se inscreva no canal e dá essa força, vamos trabalhar legal aí, fazendo essa física decolar cada vez mais, beleza? Lembra bem que você está no canal Greg Professor Física Essencial, legal? Um abração, galera, valeu!